E aí pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre câncer de cólon, tá? É um câncer muito importante, é o segundo mais comum e a gente precisa saber algumas coisinhas muito importantes sobre esse câncer. Então, fiquem ligados no vídeo de hoje que vai ter muita informação interessante, tá? E aí pessoal, tô voltando aqui nesse cenário um pouquinho diferente aqui, só uma paredezinha, porque também a gente está com uma dificuldade de tempo, a gente está com uma dificuldade de gravar, mas faz parte, né? Então, mas eu não quero deixar vocês sem vídeos, tá? Sem informação, porque é muito importante poder divulgar informação de qualidade para cada vez maior número de pessoas. Bom, e antes de mais nada, eu queria também que vocês não se esquecessem daqueles recadinhos de sempre, de se inscrever no meu canal, tá? Só clicar no botãozinho se inscrever aqui embaixo e também clicar no sininho que vai aparecer do lado para ativar as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo vai aparecer uma mensagem para vocês e aí vocês vão lá e já assistem o vídeo na hora. Deixe seus comentários, tá? Que é muito importante para me trazer mais dúvidas. Cada vez que vocês comentarem, eu vou ter mais assunto para poder falar, responder suas dúvidas, e esse assunto, cada vez que a gente comentar também, vai chegar para mais e mais pessoas, porque esse vídeo é mostrado ali como sugestão, tá? Então, bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre câncer de cólon. O que é o câncer de cólon? Câncer de cólon é um câncer do intestino. Mais especificamente, a gente está falando do intestino grosso, né? Que é aquele intestino que dá uma volta pelo abdômen, que ele vai do final para o início, ele vai do ânus, sobe o reto, sigmoide, cólon esquerdo, cólon transverso, cólon direito, tá? Então esse é o intestino grosso e é o câncer mais comum. A gente até fala câncer de colo e reto, ou câncer coloretal, porque o reto faz parte do intestino grosso, tá? Ele é o segundo mais comum nos homens e o segundo mais comum nas mulheres também. Então ele é muito importante independente do sexo. A gente fala que o câncer de próstata é o primeiro no homem, câncer de mama é o primeiro na mulher e meio que separa. Mas quando chega no segundo mais comum, a gente junta todo mundo, que é o câncer de cólon. Tá? E primeiramente, como é que a gente faz como é que é o tratamento, como é que é o diagnóstico? Quando se tem alguma suspeita, por exemplo, um emagrecimento, uma dor abdominal, um sangramento pelas fezes, uma anemia, e às vezes até outros sintomas, esses são assim, os mais comuns, mas muitas vezes não tem sintoma nenhum, o médico normalmente ele pede uma colonoscopia, que é um exame que entra uma câmera pelo ânus e ela percorre o intestino grosso todo, procurando um tumor ou umas lesões pré-malignas, que a gente chama que são tumores na fase inicialzinha, um pólipo, né, que a gente chama. E aí muitas vezes esse pólipo ele é retirado na própria endoscopia e não tem mais problema nenhum, ou se for identificado o tumor, ele tem que passar por uma segunda fase, que é a fase da cirurgia. Esse tumor normalmente é retirado por cirurgia, e aí quando se retira o tumor, muitas vezes a gente retira e a pessoa já fica curada só com a cirurgia. Então, muitas vezes você tem um câncer de cólon que é curado só com cirurgia. Não precisa fazer quimioterapia. Mas vai depender da análise da peça cirúrgica na patologia, lá com microscópio, coloração, tudo direitinho. Se tiver um grau um pouquinho mais avançado, a gente tem que fazer uma quimioterapia depois, tá? Pode ser com comprimido mais veia ou só na veia, mas de qualquer forma é uma quimioterapia que demora em torno de uns 6 meses, na maioria das vezes sem efeito colateral nenhum, a pessoa fica muito bem, fica tranquila, não tem, nem cai cabelo, nem tem problema nenhum assim, maior, e depois fica muito bem só fazendo o acompanhamento que é feito com exames de sangue e com marcador tumoral e com tomografia ou ressonância do abdômen, do tórax, para poder ver se a doença não está voltando. Quando a doença é mais avançada, no estágio 4, que a gente chama quando já tem metástase, e aí é um câncer muito interessante, porque mesmo às vezes quando tem metástase para o fígado, às vezes a gente consegue tratar o tumor, tratar o fígado com várias técnicas, com quimioterapia, com cirurgia, com radioterapia, com
com radiologia intervencionista, e aí a gente consegue às vezes curar. Então é um dos poucos tumores que mesmo com metástase, ele espalhado, a gente consegue curar. Mas às vezes não, mas às vezes a gente vai tratando com quimioterapia, com cirurgia, com radioterapia, e o tumor vai sendo controlado durante muito tempo, e muitas pessoas conseguem sobreviver muito tempo, mesmo com tumor com metástase, tumor espalhado. Tá? E como é que a gente vai fazer a prevenção desse tipo de câncer? A principal recomendação é fazer uma colonoscopia. Qual é a recomendação que a gente tem aqui no Brasil? É fazer a colonoscopia uma vez a partir dos 50 anos. Tá? Dependendo do resultado dessa colonoscopia, se for uma colonoscopia normal, a gente pode fazer esse exame a cada 10 anos. Então você vê que é um exame com muito menos frequência do que um exame de toque, ou no caso da próstata, ou de mamografia no caso da mama. Então, assim, de 10 em 10 anos é um exame que é super tranquilo de fazer. Tem um inconveniente de ter que fazer uma dieta, um preparo, tomar laxante, fazer uma sedação. É um trabalho que vale a pena, mas deve ser feito. O que a gente tem visto é um aumento muito importante dos casos em pessoas mais jovens. Normalmente era um câncer que dava ali a partir dos 50 anos, só que tem casos, às vezes, com pessoas com 40, com 30 anos tendo esse tipo de câncer. Tá? E então, em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, essa recomendação já diminuiu. E agora o recomendado são a partir dos 45 anos lá. Mas no Brasil ainda são os 50 anos. Mas por quê? Porque tem aumentado muito a incidência, como eu já falei, em casos mais jovens. Porque a gente não sabe, mas acredita-se que seja por maus hábitos de saúde, que é o que eu sempre falo para vocês, né? É uma má alimentação e sedentarismo. O que o câncer de cólon está associado? Está associado à obesidade e ao sobrepeso, uma má alimentação, principalmente uma má alimentação pobre em fibras, tá? Um excesso de carnes processadas, carnes vermelhas também, mas principalmente carnes processadas, enlatadas, embutidos. Aí a gente tem presuntos, salsichas, linguiças, todos esses embutidos, até mesmo os embutidos saudáveis, light, peitos de peru, essas coisas também são embutidos, né? Então também estão associados ao câncer de cólon, tá? E o sedentarismo também está muito associado. Tem algumas síndromes genéticas familiares que tem um risco aumentado de ter câncer de cólon. Então, se você tem muitos casos, mais do que 2 casos, por exemplo, de casos de câncer de cólon na família, é importante você procurar o seu médico, até talvez fazer uma avaliação com um geneticista. Também, se você tem muitos pólipos, toda hora faz colonoscopia, tem que tirar os pólipos, que são essas lesõezinhas, os carocinhos no intestino. Também talvez pode ter alguma relação genética, mas na maioria das vezes não. A maioria das vezes é causado pelos hábitos de vida ruins. Então, como é que a gente vai fazer para combater esse câncer? Colonoscopia a partir dos 50 anos, melhorar a alimentação mais saudável, rica em frutas, legumes, verduras, diminuindo produtos processados, farinhas processadas, açúcares. E só você fazendo isso, você vai estar aumentando a sua ingestão de quê? De fibras, que a falta de fibra também causa o câncer. Fazendo essa troca, você vai estar aumentando a ingestão de fibras e praticando atividade física também, que é muito importante para poder controlar a questão do peso e também controlar a questão inflamatória que predispõe ao desenvolvimento do câncer de cólon. Tá? Então acho que eu dei uma geral falando sobre o câncer de cólon nessa série de visões gerais aí sobre os cânceres, e espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem aí nos comentários que eu vou respondendo, tá? Não tem problema nenhum. E aí, quem sabe, até uma ideia para um próximo vídeo, tá bom? Então, um abraço a vocês.